Falar sobre minha mãe. Minha mãe, ela desencarnou numa quarta-feira, 2 horas. Era o horário que estava começando o trabalho espiritual aqui da casa. E eu passei a quarta-feira sem saber que ela tinha desencarnado. E o pessoal mandando mensagem, mas eu estava incorporado, estava trabalhando. Ninguém me falou dos meus amigos espirituais, porque sabiam da importância do trabalho que ele estava executando. O trabalho aquele dia demorou mais ainda, acabou, acho que era mais de 11 horas. Eu estava pronto para ir para cama, depois de tomado banho. Nessa época eu morava no apartamento, eu não morava aqui. E o trim-trim no meu telefone, aquele barulhinho no telefone, geralmente já teria olhado o que era, mas aquele dia eu não olhei. Quando eu fui ver, minha mãe tinha desencarnado. E não havia tempo, ela mora a 700 quilômetros daqui mais ou menos, não dá tempo para ir, não tinha condições de ir. E meus irmãos já, minha irmã daqui de São Paulo já tinha ido, né? Os irmãos estavam lá e eu fiquei aqui. E eu estava anestesiado, ou seja, eles me deram na água, no trabalho, eles me deram um remedinho que era um calmante, que era para mim ficar calmo, tranquilo. Eu estava tão tranquilo, estava tão feliz, porque eu sei da história da minha mãe, né? Eu falei, ela tá muito bem, pô. E esse trabalho de hoje foi dedicado a ela, com certeza, a minha mãe aqui da terra, né? E aí, o que aconteceu? No outro dia, eu levantei anestesiado. Naquele outro dia eu não vim aqui para casa mais, eu fiquei em casa, almocei. E aí, foi uma meio-dia e meio, mais ou menos, meu irmão, 1 hora, meu irmão me ligou no WhatsApp e falou assim, você quer acompanhar o sepultamento? Eu falei, lógico, vamos lá. Aí eu fiquei uma meia hora acompanhando o sepultamento. Depois de meia hora que eu tinha desligado o celular, estava trabalhando no meu quarto lá do computador, fazendo as coisas da internet e tal, tudo mais, abri a porta da sala. E eu pego, olho do quarto, pô, não tinha ninguém, a porta fechada. Falei, bom, é impressão minha, deve ser algum vizinho aí do hall, né? Do prédio. Daqui a pouco de novo. E daqui a pouco de novo. Na terceira vez eu levantei e fui. E fui pra porta. E fui meio bravo já, que eu já tinha pensado o seguinte, bom, vou abrir a porta e botar o pessoal para correr, né? Vou falar assim, olha, hoje não é dia, não é hora, bom, né? Vamos lá fora que tem um ônibus esperando vocês lá. Só que quando eu fui chegando era minha mãe. Você nota? Fazia o que ela tinha sido sepultada? O corpo. Agora ela estava maravilhosa, ótima. E eu comecei a conversar com ela, fui mostrar o apartamento para ela, e é tudo um sentimento, né? Eu vou respondendo aquilo que eu sei que ela está me conversando comigo. Falou para mim sentar, eu sentei. Daqui a pouco eu percebi meu pai. Meu pai é socorrista, meu pai ele trabalha há muitos anos já com retirando as pessoas, os perispíritos, desligando, né? Eles do corpo material. E eu tinha certeza que ele ia fazer isso com ela. Ele estaria participando do desencarne dela e do acolhimento e assim por diante, como ele tinha prometido já, ele já tinha falado. Eu visitei a casa da minha mãe depois que ele faleceu, várias vezes, eles tratando ela. É uma coisa maravilhosa. Eu vou fazer um vídeo uma hora explicando tudo isso daí, essas visões, esses sentimentos que eu tive já várias vezes, né? E depois a minha mãe pediu para mim deitar, eu fui deitar. E aí eu fechei os olhos e eu vi ela vindo por cima de mim, flutuando. Não mais uma mulher de 87 anos, 86, e sim uma mulher de uns 25 anos. Linda, maravilhosa, um cabelo que eu nunca tinha visto ela. E aí entra outra história também do cabelo dela. Era um cabelo cor de mel, que ela nunca tinha tido cabelo cor de mel, mas era o cabelo que ela adorava. E depois descobri com meu irmão, inclusive ele é evangélico, ele só ouve bem, me respeita, né? Porque eu sou irmão, um homem mais velho, então ele me respeita bastante, mesmo tendo outra crença, né? Mas a hora que eu falei do cabelo cor de mel, eu tava na casa dele depois no final do ano, contando a história, né? Tava todos os familiares lá dele, da parte da mulher, e eu contando a história, tava minha irmã também, que mora no interior lá também, meu cunhado. E a hora que eu falei dessa cena, que ela veio por cima de mim flutuando na cama e me deu um beijo na testa e ela tava com o cabelo cor de mel, meu irmão caiu em pranto, começou a chorar. Eu não entendi nada porque que ele tava chorando, né? Aí ele contou, ele falou, pô, Bel, seguinte, o apelido lá é Bel, né? Ele falou, pô, isso é uma coisa que ninguém sabe, só eu e a mãe. Porque ela me contou uma vez que o sonho dela era ter cabelo cor de mel. Olha só a confirmação das coisas, né? Uma pessoa que não sabe da história, não se liga nisso, não se liga no meu trabalho, tanto é que não participa de live nem nada, não participa.
E olha que eu falei do cabelo cor de mel da minha mãe, da mãe dele também, né? Ele fala, porra, isso é um segredo. Ela conhece só eu e ela, sabia? Como é que você ia saber? Eu falei, pois é, porque é verdade. Porque ela esteve em casa, porque ela tá maravilhosa, porque ela já tá trabalhando já. Ou seja, aí quando as pessoas perguntam pra mim assim, mas Léo, em quanto tempo a pessoa pode escrever? Minha mãe escreveu com 20 dias. E ela me visitou meia hora depois que ela foi sepultada. Tudo depende de como a pessoa está. Agora, se a pessoa não estiver legal, o que vai acontecer? A pessoa vai ser tratada, a pessoa vai ser procurada. Por isso que é pede nome, data de nascimento, desencarne, o tipo de desencarne. Por quê? Porque para cada tipo de coisa, existe uma linha de raciocínio que os investigadores vão atrás. Porque assim, ó, não tem bolinha de cristal lá. A maior parte do trabalho é feita por pessoas que desencarnaram e que estão lá voluntariamente ou até trabalhando para aquela instituição, para aquela cidade. E no caso, é Marias. Então, os pessoal que eles não tem bolinha, não dá para só. Não é assim que acontece, é que nem aqui. Porque às vezes a pessoa está num lugar onde pô, só especialistas da escuridão mesmo pode buscar essa pessoa, ou tentar buscar, e precisa ver se ela vai aceitar. Então é um trabalho muito grande, né, de resgate mesmo. Né? Então tem pessoas que demoram mais, por quê? Porque estão sendo resgatadas. E as pessoas. E aqui temos que entender o seguinte, que um dia nós vamos passar por isso. E quando, que nem aqui. Porque às vezes a pessoa está num lugar onde pô, só especialistas da escuridão mesmo pode buscar essa pessoa, ou tentar buscar, e precisa ver se ela vai aceitar. Então é um trabalho muito grande, né, de resgate mesmo. Né? Então tem pessoas que demoram mais, por quê? Porque estão sendo resgatadas. E as pessoas. E aqui temos que entender o seguinte, que um dia nós vamos passar por isso. E quanto mais a gente treinar aqui essas situações, quanto mais entender o espiritual, menos vamos sofrer. Porque olha que gostoso. Minha mãe desencarna na quarta, na quinta-feira, meio-dia ela é sepultada, e meio-dia e meio, uma hora está na minha casa. Maravilhosa, nova. Acompanhada do ex-marido dela, não sei qual que é a relação, deve ter relação mais de marido de mulher, né? Porque eles entendem que a vida é uma caminhada, ela está num processo, ele está em outro. Ele já estava trabalhando há muito tempo, ela chega já, pô, com acolhimento, você é recebida com acolhimento, você já foi acolhido durante toda a doença com um acolhimento. Isso modifica, isso facilita demais. Porque não tem coisa pior do que você continuar sofrendo depois que você desencarne. Você desencarnou, por que eu tenho que continuar sofrendo? Porque falta de consciência, falta de nível. E é nessa condição que hoje vocês estão privilegiados. Como eu sou um privilegiado, eu fazer esse trabalho aqui com vocês é um privilégio enorme. Enorme. Por quê? Porque eu tô numa situação de privilégio mesmo, porque eu tenho mais consciência do que a grande maioria da população, que nem se preocupar com isso preocupa. Elas estão formando, muitas vezes, juntando coisas aqui que não vão levar a nada. Por que, Ismael? Porque vão deixar tudo aqui. A gente investe totalmente errado. Nós somos muito mais capazes do que a gente imagina. E as pessoas acreditam que elas estão aqui para pagar coisas que fizeram. Não, ninguém tem que pagar nada. Novela é novela. Nós vivemos muitas novelas já. Está na hora de parar com isso, né? Está na hora de a gente viver uma outra novela mais consciente. Né? Então existem pessoas que estão esperando, sabe o que? Esse mundo mudar. Esse mundo aqui dos animais não vão mudar.